Fala pessoal das turmas 110, 111, vamos seguir aí com a nossa matéria aí de funções afins, né? Já deixei aqui, né, pronta. Função afim é aquela que o f de x é igual, que o par do x pela função f é sempre igual ao número a vezes x mais o número b, né? Esse número b aqui a gente na aula passada estudou exaustivamente, né? Ficamos lá literalmente 1 hora em cima, né, dele para entender, para conseguir enxergar as coisas. E agora, cara, já entendemos que aqui, só de olhar aqui pro gráfico, só de olhar aqui para a lei da função, eu já sei que é nessa altura aqui, B, que a função corta no eixo Y, né? Porque aí vai ser x igual a 0, f de 0 igual a B. E agora eu quero te mostrar esse cara aqui, ó. Eu quero estudar contigo as propriedades desse cara aqui, ó, desse A, tá bom? Só que pra gente entender as propriedades desse número A, eu preciso que vocês entendam um conceito que é esse aqui, ó, que é o que tu vai botar agora no teu caderno. Assim, ó, é esse conceito aqui, ó. É esse conceito aqui, cara. O crescimento, tá. É esse conceito aqui que tu precisa entender primeiro, cara. Pra tu poder entender direitinho tudo sobre esse A aqui, tu precisa entender esse conceito aqui, ó, taxa de variação, tá? Então o que eu vou te explicar agora é algo geral, tá? Que vale para qualquer função. Todas as funções têm taxas de variação, né? Então agora primeiro vamos entender isso aqui, ó, o que é. Então o que é? Posso botar aqui definição, né? Vamos botar assim, ó. Não, vamos botar só o que é. O que é? O que é essa taxa de variação, cara? Tá? O que é essa tal de taxa de variação? Tá, vamos entender em primeiro lugar o que é essa tal de taxa de variação. Vamos lá. O que é? A gente bota assim, ó, dizemos... Melhor dizemos não. Bota direto. A taxa de variação, a gente bota assim, ó. A taxa de variação de uma função botar assim, ó, variam por unidade em um certo intervalo. Por unidade. Aí variam por unidade entre vírgulas aqui, tá?
por unidade em um certo intervalo. Tá? Então o que é essa tal de taxa de variação, cara? Taxa de variação é isso aí, ó. É o quanto os valores da função, ou seja, quanto ela sobe ou desce, o quanto eles variam, ou seja, o quanto eles sobem ou descem, por unidade num certo intervalo. Como assim, cara? Como assim? Vamos dar um exemplo disso, cara. Vamos dar um exemplo. Tá? Vamos correndo dar um exemplo, né? Pra clarear essas ideias aí, porque... Vamos correndo dar um exemplo. Tá? O que é a taxa de variação de novo? É o quanto os valores da função variam, ou seja, quanto eles sobem ou descem, por unidade que eu ando no domínio, por unidade num certo intervalo. Como assim? Vamos supor, cara, vamos supor que eu esteja, né? Vamos supor que eu esteja de carro, tá? E aí, vamos supor que eu esteja de carro. Vamos supor que eu esteja de carro, tá? Aí eu fiz o seguinte, ó. Eu tô de carro. Eu até vou fazer assim, ó. Tô pensando como é que eu vou explicar melhor. Assim, ó. Eu vim, por exemplo, do ponto A. Aqui, ó. Vamos fazer aqui embaixo mesmo. Vou botar exemplo aqui. Vamos com calma. Vamos supor que eu esteja aqui no ponto A, cara. E eu me desloco em linha reta mesmo, tá? Vamos supor que é em linha reta. Eu me desloco até o ponto B. Tá bom? E que depois, quando eu cheguei aqui no ponto B, eu me desloquei do A pro B, né? Pra cá, assim. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei 2 horas parado aqui e depois voltei até o ponto A. Entendeu a situação? Saí do ponto A, andei, tá? Andei essa distância, vamos supor 500 km, vamos botar, sei lá, 800 km. Andei, tá? Andei, sei lá, 800 km, não, vamos botar 80, né? Nem tanto. Vamos botar 80 km, pronto. Tá? Fiquei lá 3 horas e voltei. E fiz o caminho de volta, tá bom? Um exemplo lá da física. Peguei, tava no ponto A, me desloquei 80 km. Nem interessa se foi em linha reta, se não foi. O que interessa é que eu me desloquei aqui, tá? Só que vamos supor, cara, que eu levei... Vamos supor que eu levei, sei lá, cara, quanto tempo. 80 km é pouca distância, né, cara? Pra ficar uma coisa mais real. Tá, beleza, vamos supor que eu fui de bicicleta. Cara. Pra ficar mais real aqui, ó. Eu nem sei como é que desenha a bicicleta, mas tá legal. Acho que é assim, né? Aqui tem o garfo. Aqui tem uma roda, aqui tem a outra, né? Aqui tem o banco e aqui tem o guidão. Vamos supor que eu fui de bicicleta, parei 3 horas aqui para descansar e depois voltei. Só que para fazer a ida, eu levei, sei lá,
eu levei 4 horas. Tá bom? E para fazer a volta, ó, deixa eu desenhar aqui a minha bicicleta agora assim, né? Assim, 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 ó. E para fazer a volta, ó, não, tem que ficar direitinho a bicicleta, né, meu? Tem que ficar legal. E para fazer a volta, tá? Para fazer a volta eu levei 2 horas só, cara. Tá ok? Então, 3 horas parado, tá? Saí, cheguei aqui em 4 horas, fiz os 80 km em 4 horas, parei 3 horas e voltei em 2 horas. Olha aqui, ó, dá uma olhada como é que fica isso aqui, cara. Isso aqui fica assim, ó. Deixa eu ver. 5 mais 4 dá 9, então aqui ó, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7, puxa, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá, ficou assim. Ficamos assim. E aqui, vamos botar assim, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80. Tá, aqui é 80 quilômetros. E aqui... Ah, e outra coisa, velocidade constante, tá? Tá? Velocidade constante para ir e depois para voltar. Então isso aqui fica um negócio mais ou menos assim, cara. Eu fui sair aqui, né, distância zero, aqui o tempo, né? Aqui o tempo em horas. Tempo em horas. Aqui a distância, né, em quilômetros. Tá? E eu fiz o seguinte, ó, saí aqui do zero, né? Tempo zero e distância zero. Se eu levei 4 horas, né, para alcançar 80. Então 1, 2, 3, 4 horas para alcançar 80. Em 4 horas, ó, em 4 horas eu alcancei os 80. Tá, eu tô me confundindo nas cores aqui, cara. Tá difícil. Ó, agora sim. Alcancei os 80, né? Só que aí diz que eu fiquei as próximas 3 horas parado. 1, 2, 3. Então aqui, ó, fiquei parado. Minha distância não aumentou nem diminuiu, não voltei, né? Porque a distância que diminui é quando eu volto, né? Então tá aqui, ó. Ó. Tá? E depois, em 2 horas eu voltei. Daqui eu pulei pra cá, ó. Em 2 horas, em 2 horas eu fiz todo o trajeto de novo pra cá, cara. Tá? Aqui eu posso ter ido de qualquer maneira, né? Indo, ou indo assim, ou indo assado. Como a velocidade é constante, depois a gente vai ver que isso aqui é uma reta mesmo. Vai ficar tipo um trapézio aqui, tá? Tanto na ida quanto na volta. Mas o único lugar que eu sei todos os pontos do gráfico é esse aqui, ó. Porque aqui eu fiquei parado, então eu fiquei lá nos 80 parado. Lá nos 80 km de distância do A parado. Tá?
Então olha aqui, ó, aqui 7, né? 4, 5, 6, 7, porque eu fiquei 3 horas parado. E 2 horas para voltar aqui dá 9 horas, né? Ó, não, 7, 4, 7, 9 horas parado. Tá bom, cara? Então tá aqui, ó, meu gráfico ficou uma coisa que os pontos que eu conheço, né? Ó, eles estão assim, tá? Lá da física vocês sabem que isso aqui é uma reta, isso aqui é outro segmento de reta, mas aqui na matemática a gente ainda não sabe, tá? Por isso que eu vou te mostrar agora. Pra gente entender o que é essa tal de taxa de variação, tá? Aqui tá o conceito, é o quanto a função oscila por unidade que eu ando, tá? Num certo intervalo. Então olha aqui, cara. Ó. Se eu pegar aqui, ó, f de 0, tu concorda comigo que é 0? Tá aqui o ponto, ó, no 0, 0, então f de 0 é 0. F de 4, tu concorda comigo que é 80? F de 7, tu concorda comigo que é 80 também? F de 4, F de 5, F de 6 e F de 7, né? F de 4, F de 5, F de 6 e F de 7. Todos iguais a 80. Ó, porque ele ficou parado lá no 80 todo esse tempo. F de 9, finalmente F de 9, é igual a 0 de novo, porque aí ele voltou pro seu lugar. Ele fez todo o trajeto de novo, ó, do 80 ele voltou pro 0 aqui, ó, nesse período de 2 horas. Então olha aqui, cara. Vamos primeiro analisar de 0 a 4. Ó, vamos analisar primeiro de 0 a 4 horas. De 0 a 4 horas, qual foi a taxa de crescimento, cara? Qual foi a taxa? Ou de variação, vamos botar assim, de variação. O que foi a taxa de variação? Ele estava no 0 e veio parar aqui. Então o que a função oscilou? A função variou esse pedação aqui, né? Ó. A função variou isso aqui, cara, ó. Variou. A função variou 80 menos 0, né? 80. Né? Fica 80 menos 0, né? 80 menos 0. Só que ela variou esse pedaço, ó. Ele andou 80 quilômetros em 4 horas. Ou seja, o que foi a taxa de variação aqui da função? Foi 80 divididos por 4, né? 4 menos 0 também. Tu concorda comigo que pelo conceito que eu coloquei aqui, que é o que varia por unidade, se ele andou 80 km, se a função variou 80 km em 4 horas, é porque na verdade ele andou, aqui dá, andou a 20 km por hora. Essa é a taxa de variação da função, né? É como se ele tivesse, eu não sei como é que o cara andou aqui, se foi bem rápido, se foi devagar, eu não sei como é que ele andou. Na verdade está aqui velocidade constante, né? Mas eu não sei o que isso significa ainda. Mas o que eu sei é que daqui desse ponto para esse, ele variou 80 por 4, né? É como se ele tivesse variado 20 por unidade. E como é por unidade que me interessa, essa aqui, esse 20, é exatamente a taxa de variação de 0 a 4, tá? Agora deixa eu apagar essa parte de cima pra gente fazer o resto ali. Ó. Tentar não apagar essa parte aqui. Tentar não apagar esta parte aqui. E agora a gente...
Agora vamos calcular, então já calculamos de 0 a 4, né? De 0 a 4. Agora vamos calcular de 4 a 7. 4 horas a 7 horas. De 4 a 7 horas, cara, o que aconteceu? O que aconteceu? Olhando pra cá agora, por isso que eu botei em azul. Ó, de 4 a 7 horas, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, até chegar aqui também 80. O que aconteceu? Nesse intervalo aqui, o que foi a taxa de variação? A taxa de variação aqui, cara, foi 80 menos 80. Ó. É o quanto ela, a variação, né? A variação é um valor menos o outro, né? Tipo aqui 80 menos 0, né? Foi assim, é assim. Eu calculo quanto variou, mas a taxa de variação, né? É o quanto variou por unidade do domínio aqui. Então aqui ficou 80 menos 80, né? Porque não subiu nem desceu nada. Dividido por 7 menos 4, que foi esse tamanho aqui. E isso dá igual a quanto, cara? Obviamente isso aqui dá 0. Isso aqui dá 0. Então a taxa de variação aqui foi 0. Aqui é quilômetros e aqui é hora, né? Ó. Aqui em cima é o quanto variou os quilômetros e embaixo é quanto variou as horas, né? Então assim, ele começou no 80, nesse intervalo aqui ele começou no 80 e terminou no 80 também. Então ele começou com 80 e no final terminou com 80 também. Então a variação foi o que? 0, né? Ele variou 0 dividido por 3, né? 0 em 3 unidades aqui, tá? Ou seja, 0 por unidade também. Se é 0 em 3, é 0 por cada uma também. Então vai ficar 0 km por hora. 0. Porque aqui é quilômetros, né? Aqui eu pego a distância e aqui embaixo é em tempo, né? Então dá 0 km por hora, cara. A taxa de variação de 4 a 7. E por último, a taxa de variação de 7 a 9. O que é a taxa de variação de 7 a 9, cara? Ó. Vou botar aí, ó, taxa. A taxa de variação de 7 a 9, cara, foi o que, ó? Foi o seguinte. Ó. Ele andou de 7 até 9 horas, ele tava aqui e veio parar aqui, né? Ou seja, ele andou esse pedaço aqui em 2 unidades. É como se ele tivesse andado metade em cada intervalo aqui, né? Ou seja, ele andou 80 menos 0, né? Ele andou 80 menos 0 divididos por quantas horas? Tá, ele andou 80 menos 0, ok? Mas ele andou isso em 2 horas, né, cara? Ou seja, quanto que ele andou por unidade, por hora, quanto que ele andou, que é isso que eu defini como taxa de variação, é o quanto ele varia por hora. Aqui eu sei o quanto ele variou em 2 horas. Mas por hora, o que eu faço? Bom, divido por 2, né? Que é 9 menos 7. Que é esse intervalo, divido por esse intervalo aqui, né? Divido esse por esse, né? Isso aqui dá quanto? 80 por 2 dá 40. 40 o quê? Quilômetros. 40 quilômetros por hora. 40, cara, não é 4. 40 quilômetros por hora. O que foi a taxa de variação da função? Foi 40 por hora. Porque se ele andou 80 em 2, é porque
é como se ele tivesse andado 40 em cada hora. E isso aqui, como agora, assim como tá por unidade, essa é o que? Essa é a taxa de variação da função. Essa é a taxa de variação. Então, no final da história, agora deixa eu fazer um exemplo com vocês. Agora deixa eu fazer um exemplo genérico aqui com vocês. Eu vou apagar isso aqui, tá? Agora sim, vamos fazer um exemplo genérico. Tu já entendeu como é que funciona, né? Ó, de 0 a 4 horas, ele andou isso em 4 horas, né? Então é isso dividido por 4, é esse tamanho dividido por 4, né? É como a taxa de variação, como é por unidade, então é 80 por 4, que é 20. Aqui ele não andou nada, né? Não variou nada, então é 0, não variou nada. E aqui ele variou 80 em 2 horas, ou seja, como se fosse 40 em cada hora. Então eu sempre divido, o que eu faço? Eu divido esse valor que ele variou pelo quanto eu andei. Isso aqui é o importante. Então assim, ó. Agora eu vou ter que apagar tudo, tá? Agora eu vou ter que apagar tudo. Ó. Agora tu vai entender, agora tendo esse exemplo claro em mente, agora tu vai entender o que eu vou te explicar aqui, cara. E depois que tu entender isso, cara, aí tu vai ver que a vida vai começar a ser mais feliz, cara. Tu vai ver que entendendo esse negócio, as coisas vão começar a andar melhor aí pra ti na matemática. Muito melhor. Ou melhores, né? As coisas vão andar melhores. Vão ser muito melhores aí pra ti. Adianta. Tá faltando álcool aqui no pano. Esse meu pano aqui, ele é meio assustador, né? Ele aparentemente suja mais o quadro, né? Do que limpa, mas ele é manhoso, ó. Só dá uma sopradinha aí que, ó. Deu. Agora vamos fazer um exemplo genérico, cara. Olha aqui, ó. Vamos fazer agora um exemplo pra gente fixar o conceito mesmo, ó. Vamos supor, bota aí então exemplo. Bota aí, ó. Vamos supor que eu tenho uma função assim, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá, então aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá. Vamos supor que a minha função aqui, ó, seja a variação das vendas. Variação das vendas de uma certa empresa no decorrer do ano, tá? Aí eu tenho lá minha função assim, assim. Aí vamos supor que aqui, ó, deu uma... Aqui ficou estável, aqui ficou assim, ó. Ah, tá horrível agora, ó. Aí daqui pra frente, ó. Aí daqui pra frente... Vamos supor que daqui pra frente deu uma caída. E aí aqui em dezembro, aí só subiu daqui até dezembro, só subiu. Vamos supor que eu tenha esse gráfico aqui, tá? Agora eu te pergunto o seguinte, cara. Agora eu te pergunto o seguinte, eu tô com esse gráfico aqui na mão, tá? Vamos supor que eu pegue esse intervalo, vamos supor que eu queira saber nesse intervalo aqui, ó. De janeiro, né? Ou melhor,
aqui vamos supor é de janeiro, aqui do final de janeiro, né? Eu quero saber até maio. Do final de janeiro até maio. Tá? Quanto que variou? Do final de janeiro até o final de maio, né? Aqui é o final de janeiro, final de fevereiro. De maio não, de março, né? Março, cara, março. Vamos supor que eu queira saber aqui, ó, nesse intervalo, qual foi a taxa de variação da função. Então, olha aqui, ó. Aqui no final de janeiro bate aqui, no final de março bate aqui. Então é assim, ó. Esse é o ponto e esse aqui é o outro ponto. E aí a minha função não tem gráfico, tá? Ó, esse ponto bate aqui. Esse janeiro aqui seria o meu x1, né? Aqui seria o eixo x, né? Aqui seria o x1 e aqui seria o x2, né? Tá? Ó. Então aqui seria f de x1, né? Cada par, né? A função faz par com o f dela, né? E aqui seria o f de x2, cara. Tá ok? Então olha aqui, ó. A função, ó. Tu concorda comigo que a função variou, cara? Ó, daqui dessa altura, ó, ele passou para essa. Tu concorda comigo que foi essa aqui, ó? Até vou fazer de verde, cara. Agora eu tive uma boa ideia. A taxa de variação da função, tu concorda comigo? Deixa eu aqui. A taxa de variação da função não foi exatamente esse verde aqui, ó. Na verdade, mais para cima. A função variou isso aqui nesse intervalo, né? Tá? Então olha aqui, ó. Ela variou isso aqui nesse intervalo. Tá, mas e por unidade? Ela variou isso aqui, ou seja, se eu botar assim, ó, taxa de variação, se eu botar assim, ó, taxa de variação, nesse caso, né, o que ficaria? Deixa eu escrever mais para baixo isso. Ó. O que seria a taxa de variação aqui, cara? Bom, seria, ela variou isso aqui, só que isso aqui, ó, mede quanto? Tu concorda comigo que essa parte que esse valor aqui da variação da função, não da taxa, mas da variação da função é f de x2 menos f de x1, né? Ela variou isso aqui, esse tamanho aqui, ó, é f de x2 menos o f de x1. Foi isso aqui que ela variou. Só que ela não variou isso aqui por unidade. Ela variou isso aqui por 2 unidades. Então, a taxa de variação é isso aqui dividido por 2. Mas, nesse caso, a gente pode dizer também assim, x2, esse 2 também ele pode ser genericamente escrito como x2 menos x1, né? Esse tamanho aqui é o x2 menos o x1, ó. Sobra só isso aqui. Posso escrever assim, ó. Eu vou chamar isso aqui de 1, taxa de variação 1, tá bom? Tá? Ó, é isso aqui nesse intervalo, né? Agora, dá uma olhada aqui, ó, de setembro a dezembro, ó. Vamos supor que eu peguei aqui agora. Vamos calcular, ó. Tá? Aqui vamos dizer que é um x3 aqui e aqui um x4, tá? Aqui, obviamente, ó,
aqui é f de x3, e aqui, ó, aqui é o f de x4, né? Agora eu acertei. Então tá aqui, ó, na mesma função, ó, tá aqui e tá aqui. Quanto que a minha função variou por unidade nesse intervalo? Bom, a variação da função foi isso aqui, ó. A variação da função foi isso aqui, ó. Só que ela variou esse pedação aqui, ó. Ela cresceu esse tamanho, só que em quantos meses? Em 3. Ó, vou escrever assim, ó, taxa de variação 2. Aqui. 1. Taxa de variação 2, o que que vai ser? Bom, ela cresceu esse tamanho, que é o que? É f de x4 menos f de x3, ó. Ó, é f de x4 menos f de x3. Isso num período de quantos meses? De 3, então, porque na verdade por mês ela cresceu isso aqui dividido por 3, né? Se eu quero, ela cresceu isso aqui, só que por unidade aqui, é como se ela tivesse crescido 1/3 disso aqui, 1/3 disso aqui, mais 1/3 disso, ó. Como se eu fizesse assim, ó. Como se nesse primeiro mês ela subiu até aqui, aí no segundo mês subiu até aqui, e aí no terceiro subiu até aqui. Tá? Só que eu posso escrever genericamente esse 3, tu concorda comigo, como x4 menos x3 aqui? Que é esse tamanho, ó, x4 menos x3. Então olha o que está acontecendo aqui, cara. Então agora tu vai botar assim, ó, de maneira geral. A taxa de variação em um certo intervalo x1, x2 é dada pela seguinte expressão, cara. O que de maneira geral, então, a taxa de variação de uma função em um certo intervalo, né? Repare que aqui a taxa de variação é uma, aqui a taxa de variação já foi bem maior, peguei um outro intervalo, é outra parte do gráfico, né? De maneira geral, então, o que eu posso dizer? Que a taxa de variação e o fato de eu estar usando vermelho aqui não é coincidência, tá? É o mesmo vermelho daquele A, do f de x. Vai ser sempre isso aqui, ó. O que a gente está concluindo? Que a taxa de variação, que nem eu fiz no outro exemplo, vai ser sempre a diferença desses números aqui, ó, que foi o tamanho que cresceu ou que desceu, né? Tipo aqui, se eu pegasse aqui, seria o quanto desceu. É esse tamanho dividido pelo tamanho do intervalo que eu peguei, né? Porque eu quero por unidade, né? Então eu divido para fazer como se fosse a média. Que eu quero por... Aqui eu quero por... Aqui eu quero isso aqui, só que isso aqui ele alcançou, demorou 3 meses para conseguir. Então é como se ele tivesse feito 1/3 disso em cada mês, né? Então para ter a taxa por mês, a taxa média por mês, eu tenho que dividir por esse tamanho, que na verdade é isso aqui, essa subtração. Então, de maneira geral, a taxa de variação de uma função vai ser sempre o quê? Vai ser o f de x1 menos o f de x2 do intervalo, né, que eu estou pegando, tá? Dividido pelo tamanho do intervalo que eu peguei, né? Faço a média pelo intervalo que eu peguei. x1, x2 menos x1, cara. Isso aqui, ó. Isso aqui tu tem que saber, cara.
Isso aqui tu tem que saber, cara. Bah, consegui avacalhar. Tá? Aqui. Isso aqui tu tem que saber, cara, que a taxa, então, com esses dois exemplos, eu acho que deu para ficar bem claro que a taxa de variação de uma função é a diferença dos f's dividido pelo tamanho do intervalo, que é x2 menos x1, né? É o quanto eu ando pelo... É o quanto subiu pelo quanto eu andei, né? Tipo, 100 km por hora, 20, que nem a gente deu ali, né? Naquele exemplo da bicicleta, quer dizer que na ida o cara foi a 20 por hora, por isso que ele levou 40, né? Ele foi a 20 por hora, essa é a variação da distância dele em função do tempo, e na volta ele voltou a 40 por hora, né? Porque aí em 2 horas ele fez 80, então a variação variou o quê? 40 por hora. Na ida foi 20 por hora que variou, né? 20, 20, 20, 20 dá 80, né? Então é porque variou em 4 horas ele subiu 80, é porque foi 20, 20, 20, 20, 20. Entendeu? É porque variou 20 cada hora. Então, assim, ó, matematicamente, como é que eu expresso aquela ideia de variação por unidade de tempo ou de domínio? Eu expresso assim, ó. Toda essa explicação foi para te mostrar da onde que sai esse negócio aqui, ó. Essa taxa de variação, na verdade, é essa diferença. É isso aqui, ó. Tá? É o quanto a função cresce ou decresce por unidade do domínio. E isso aqui tu tem que saber, cara. Isso aqui tu tem que saber. Quanto tempo de vídeo a gente já tem aí? 42. 42? Então, assim, cara, eu acho que em 8 minutos eu consigo fazer contigo como é que é na função afim. Como é que isso ocorre na função afim. Temos 42 aí, cara. Deixa eu pensar. 8 minutos, né? Dá pra encarar. Ó. Deixa eu apagar aqui. Então, a gente vai ter que passar mais um álcool aqui. Tá entendido? Pode tirar um print aí. Ou para usar o vídeo para copiar. Tá, deixa eu fazer aqui mesmo. Agora que a gente já entendeu o que é a taxa de variação de uma função, né, o quanto a função cresceu ou decresceu, a diferença, né, dos valores, dividido pelo intervalo que eu andei, né, aí dá por unidade, né. Agora, na função afim, tu vai botar assim, ó, na função afim. Como é que fica essa taxa de variação na função afim, cara?
Tá, então na função afim como é que fica esse negócio? Tá, deixa assim. Chega de mexer. Como é que fica isso na função afim, cara? Ou seja, o que é a taxa de variação na função afim, cara? Olha aqui, ó. A função afim, ó, deixa eu fazer aqui no canto, f de x é ax mais b, né? Tá? É isso aí, né? A taxa de variação eu já sei o que é, isso aqui, ó. Então na função, então vamos ver o seguinte, vamos botar aqui com calma, ó. Taxa de variação da função afim, o que vai ser? Bom, vai ser f de x1 menos f de x2, não interessa, né? Vamos pegar x1 e x2 quaisquer, tá? Dividido por x2 menos x1, cara. Aqui é o contrário, né? F de x2. Ah, aqui eu botei o contrário, cara. Não acredito. Aqui é o contrário, cara. Eu não acredito que eu fiz isso. É sempre 2 e 1, tá? É sempre 2 e 1, 2 e 1, 2 e 1 e 2 e 1 embaixo também, tá? Porque é o de cima menos o de baixo, no caso, né? É o... Ou, se tiver descendo, aí vai ser o de baixo menos o de cima. Mas é sempre o 2 primeiro, tá? É sempre o 2 primeiro. Pena que eu botei trocado aqui, cara. Troca lá no teu caderno. Tá? É 2 menos 1. F de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Ó. Tem que casar aqui os dois. Ó. Tá? Só que na função afim, cara... Na função afim, o que é f de x2? F de x2, cara, é ax2 mais... É ax2 mais b, cara. Não é? F de x2 é ax2 mais b. E f de x1, o que é? Ax1 mais b. Então esse cara eu vou trocar por isso. E esse cara eu vou trocar por isso. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Vai ficar... Vai ficar isso aqui, cara. Ó, tô calculando a taxa de variação que eu sei que é isso aqui na função. Então vai dar isso aqui menos isso sobre isso. Fazendo a conta aqui. Ó. Fica esse menos pega aqui e pega aqui, né? Então vai ficar esse menos esse. Tá? Vai ficar ax2 menos ax vezes x1. Só que aqui, ó, vai ficar b positivo menos esse b, dá zero. Vai ficar mais b menos b. Mais esse b menos esse b dividido por x2 menos x1. Agora isso aqui dá o que aqui embaixo? Ó, vamos fazer aqui embaixo ainda. Isso aqui dá o que, cara? Isso aqui é que dá zero, né? Esse morre com esse. Fica em cima A. Aqui eu posso botar o A em evidência, fica assim, né? A que multiplica x2... Aqui é um parênteses. x2 menos x1. E embaixo também x2 menos x1. Aqui eu estou pegando dois valores diferentes de x, então a diferença deles é diferente de zero, cara. Resultado, eu posso cortar esse com esse. Posso dividir esse por esse. E no final da história deu o quê? Sobrou quem? Ó. Sobrou quem? Tá?
esse A aqui, ó. Sobrou esse A. O que que isso quer dizer, cara? O que que isso quer dizer? Agora vem pra cá, ó. O que que isso quer dizer? Agora vamos terminar a aula com chave de ouro. Com chave de ouro, cara. O que que... Pra gente encerrar a aula com chave de ouro. Olha aqui. O que que isso significa? Então eu cheguei à conclusão do seguinte. Né? A conclusão que eu cheguei vindo pra cá, ó. Bem certinho. Eu cheguei à seguinte conclusão, cara. Vindo para cá eu cheguei à seguinte conclusão, que a taxa de variação da função afim é sempre igual a A. Ok. E o que que isso me diz, cara? E o que que isso me diz, cara? Me diz várias coisas. A primeira, que é o que a gente vai usar para encerrar, cara, é que é o seguinte. Repara, aqui eu dei uma restrição sobre o x1 e o x2 que eu peguei do gráfico, ó. Eu dei alguma restrição sobre o x1 e o x2 aqui? Nenhuma, né? O que essa conta tá me dizendo, cara, é o seguinte, que não interessa os dois pontos que eu pegue, pode ser dois pontos bem pertinho um do outro, assim, ó. Aqui o x1 e aqui o x2, não interessa quais pontos eu pegue para ser o x1 e o x2, a taxa de variação nesse intervalinho aqui vai ser a mesma do que nesse intervalão aqui. Não interessa quem seja o x1 e o x2, vai dar sempre o quê? Para qualquer x1 e x2 que eu botar aqui, ó, a taxa de variação da função resulta sempre no quê? Nesse A da função aqui, ó. Esse merece ser escrito de vermelho. É sempre esse A aqui, ó. Não interessa, ou seja, se eu pegar, repito, se eu pegar um intervalinho aqui, ó, bem pequenininho, e calcular a taxa de variação nesse intervalinho, que é essa conta aqui, né? Taxa de variação é essa conta aqui, já entendi, né? Que é. Vai dar a mesma coisa que eu pegar nesse intervalão aqui, cara. Se eu pegar a taxa de variação e fizer aqui f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, vai dar a mesma coisa que nesse intervalinho pequeno. É sempre a mesma. No caso da função afim, a taxa de variação é sempre a mesma. Não tem aquela história que uma hora está aumentando e outra hora está diminuindo. Que tinha no outro gráfico lá, lembra? Não tem isso. É sempre a mesma coisa. Toda vez que eu ando uma unidade, ele vai crescer um pedaço. Quando eu andar mais uma unidade, ele vai crescer a mesma coisa que cresceu aqui, ó. Tá? Vai crescer a mesma coisa. Toda vez que eu andar, não interessa o intervalo, se eu andar um pedacinho ou andar daqui até lá na esquina e calcular a taxa de variação nesse intervalão ou nesse intervalinho aqui, vai dar sempre o quê? O resultado dessa divisão vai dar sempre o quanto? Vai dar sempre A. Então, o que que acontece aqui? Acontece... Ó. Acontece o seguinte, cara. Aqui, então, acontece o seguinte. A última coisa que tu tem que... Ó. Ó, conclusão. Conclusão, se f de x é igual a vezes x mais b, a vezes x mais b, tá? Então, esse A aqui, ó, ele vai ser sempre igual a isso aqui, ó. Não interessa para todos os... Ah, mas já fiz tudo errado aqui. Ele vai ser sempre isso aqui, ó, cara. Vai ser sempre o resultado dessa divisão aqui, ó. F de x2 menos f de x1
e esse menos aqui é preto, dividido por x2 menos x1, e aqui é preto. Ó. Tá? E isso aqui tu tem que saber, cara. Isso aqui tu tem que saber. Ó. Então aqui, cara, perfeccionismo, né? Aqui, cara, isso aqui, ó, pra todo x, cara, pra todo x pertencente a R, cara. x1 e x2, né? Pra todos x1 e x2 pertencente a R, só. Na verdade, assim, né? E não pode ser os dois zeros, né? Tá todo x1 e x2 pertencente a R, tá? Com um dos dois, obviamente, diferente de zero, porque senão fica 0 sobre 0, né? E aí não existe, não. É uma indeterminação. Então, assim, cara, ó. Quando te pedirem a taxa de variação da função, se ela tiver esse formato, tá aqui, ó. Eu não preciso fazer essa conta f de x2 menos f de x1 e tal. É isso aqui, ó. Ou se te derem os valores e quiserem a taxa de variação, tu vai calcular assim, né? Tu vai calcular assim, tá? Então agora a gente entendeu o que é o A, entendemos direitinho, vou pedir aqui que a câmera seja virada. Então a gente entendeu o que é o A. Primeiro entendemos o que é o conceito de taxa de variação, é o quanto a função cresce por unidade que eu ando, né? E descobrimos que na função afim, essa taxa de variação aqui, na verdade, é esse número A aqui, ó. Então, só de olhar para a lei da função, eu já sei duas coisas. Primeiro, a taxa de crescimento, ou de variação da função, o quanto ela cresce por unidade que eu ando. E já sei também onde é que ela corta no eixo Y, tá? Quantos minutos deu de vídeo aí? 58. 58, vamos terminar por aí então, pessoal. Beleza? Até mais.